Fala galera, tudo bem com vocês? Todd na área. Estou aqui na Sala do Saber. Deixa eu te falar uma coisa, intensivão do Enem. Assunto de agora, ecologia. Tópico muito importante para o seu Enem. Vem comigo, vamos abordar aí alguns conceitos da ecologia. Valeu? Então, vamos começar. Ecologia, nosso tópico do nosso intensivão para o Enem. Ecologia, ok? Vamos chamar essa ecologia de ecologia número 1, nossa primeira aula deste assunto. Bom, quais são os conceitos da ecologia importantes para o seu Enem? Bom, conceitos. Espécie. Bom, espécies são indivíduos que se apresentam mais ou menos parecidos morfologicamente falando e que apresentam um genoma bem parecido. Só que só isso não é o suficiente para definir espécie. Além de uma morfologia, uma forma parecida e uma genética semelhante, é preciso deixar descendentes férteis quando eu cruzo um com o outro. Isso chama-se intrafertilidade. Grava isso. O nosso segundo conceito aqui é população. O que seria a população? São indivíduos reunidos de uma mesma espécie, que estão no mesmo território geográfico. Isto é população. Por exemplo, lá na Antártida, existem populações de pinguins. Então, se eu pegar uma espécie chamada de pinguim imperador, este pinguim forma a sua população com diversos outros indivíduos. Tudo bem? Nosso terceiro conceito é o conceito de comunidade ou biocenose. Comunidade ou biocenose. Comunidade ou biocenose. Quando eu reúno diversas populações no mesmo território geográfico. Ou seja, é a reunião de espécies diferentes. Quando eu falo comunidade, eu adoro lembrar daquela famosa foto da savana africana. Eu tenho populações de zebras, de leões, de girafas, de gnus, de elefantes, de hipopótamos, rinocerontes, crocodilos e assim vai. Ou seja, são muitos animais reunidos ali. Isso chama o quê? Biocenose ou comunidade. O nosso próximo conceito é um conceito um pouco difícil de se aprender. É um conceito chamado de ecossistema. Ecossistema. Bom, ecossistema é quando eu reúno seres vivos e esses seres vivos interagem com o ambiente, modificando esse ambiente. Vou te dar um exemplo bem interessante. Florestas. Bom, florestas interferem na umidade daquele lugar. Já entrou dentro de uma floresta? Já? Não é mais fresco do que se você ficar numa região urbana? Com certeza, dentro da floresta tem sombra, tem umidade, a temperatura é mais amena. Então a própria floresta, a própria vegetação está influenciando naquele clima da floresta. Na região urbana, na ausência de árvores, por exemplo, na ausência de floresta, é uma região mais difícil de suportar, mais calor, mais quente, menos úmido. Geralmente é assim. Isso é ecossistema, quando seres vivos interagem com o meio, ou seja, fatores bióticos, leia-se seres vivos, modificando fatores abióticos, ou seja, propriedades físicas, por exemplo, temperatura, umidade, salinidade, pH de um rio, tudo isso são fatores abióticos. Reunindo ecossistemas ao redor do planeta, todos os ecossistemas ao redor do planeta é conhecida por biosfera, ou seja, a esfera da vida. Biosfera é onde contém vida no planeta. Todos os ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos e assim vai. Tudo bem? Joia? Ok. Biosfera não é o planeta Terra como um todo, não é. Olha outro conceito. Nicho
ecológico. Nicho ecológico. E eu vou fazer um paralelo com outro conceito aqui, ó. Habitat. Habitat de habitação. Bom, basicamente habitat é o local, é o endereço, é a moradia daquela espécie, daquele indivíduo. Por exemplo, qual que é a moradia, qual que é o endereço, qual que é o habitat do leão? Tem leão na Antártida? Não, né, gente? Então o habitat do leão é savana africana, ponto final. Qual que é o habitat do pinguim? O habitat do pinguim é o Polo Sul, Antártida. Qual que é o habitat do urso polar? Do Polo Norte. E é por isso que o urso polar não come pinguim, porque eles estão em habitats diferentes. O que seria nicho ecológico? É a descrição daquela espécie, é a profissão daquela espécie, é a função daquela espécie. Não só onde ela mora, para que ela serve naquele ambiente. Por exemplo, qual é o nicho ecológico do leão? Bom, leão ele é um predador, ele é um mamífero, ele é vivíparo. O macho alfa tem um harém de fêmeas. Quem caça são as fêmeas. E o macho apenas protege as fêmeas, protege os filhotes e domina aquele território. Essa descrição que eu fiz do leão é nicho ecológico, tudo bem? Savana africana acaba sendo o habitat dele. E mais um conceito aqui para vocês, é um conceito chamado de ecótono ou ecótone. Ecótono ou ecótone. O que é ecótono ou ecótone? Ecótono é uma área, é uma zona de transição entre dois ecossistemas vizinhos, galera. Dois ecossistemas vizinhos, quando se encontram, formam o ecótono ou ecótone. Darei alguns exemplos para vocês. Vocês conhecem a chamada mata ciliar? Mata ciliar, beleza? O que seria mata ciliar? É aquela mata que fica na beira de rios e riachos. Ele é uma zona de transição entre uma floresta mais densa e o riacho ou rio, que é outro ecossistema. Essa zona, mata ciliar. E o Pantanal? O Pantanal é um ecótono, que é o encontro da Amazônia com o Cerrado aqui do Brasil, dá origem a um ecótono chamado Pantanal. Ecótono, sendo uma área de transição entre dois ecossistemas vizinhos que se encontram, existem espécies de um e de outro ali. Por isso que a biodiversidade de um ecótono é alta. Todo mundo já escutou falar que o Pantanal é um dos lugares que tem maior biodiversidade do mundo. Valeu, galera? Tudo bem? Bom, o que nós vamos abordar agora na nossa ecologia number 1? Nós vamos abordar cadeia alimentar e teia alimentar. Cadeia e teia alimentar. No caso da prova do Enem, é muito mais provável que caia teia alimentar. Por que é mais provável que caia teia alimentar? Bom, é mais provável que caia teia alimentar, pois são várias cadeias alimentares reunidas. Basicamente, eu vou te passar a definição de cadeia alimentar. Bom, cadeia alimentar, ela é uma projeção que acontece, uma sequência linear que acontece, que vai do produtor, quem come o produtor é chamado de consumidor primário, quem come o consumidor primário é chamado de consumidor secundário, por aí vai, até terminar com os decompositores, até concluir com os decompositores. Beleza, galera? Isso é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar. Então, um exemplo patético aqui até. Você tem algas, ambiente aquático, algas. Quem come essa alga? Um caramujo? Pode ser? Caramujinho. Um caramujinho, uma lesma, fica a seu critério. Um molusco, né? Pra gente não acabar brigando aqui entre caramujo e lesma, cada um, né? Vou pôr um caramujinho, porque eu gosto de fazer
a sua concha. Quem vai comer o caramujinho? Ah, quem sabe um peixe, né? Então, um peixe vai comer um caramujinho. É o consumidor secundário. E decompositores? Decompositores são bactérias e fungos. Bactérias e fungos. Beleza, pessoal? Os decompositores são aqueles que fazem a reciclagem da matéria, né? Fenômeno de reciclagem. Bactérias e fungos são excelentes decompositores. Bom, quem é o produtor? A alga. Consumidor primário, o caramujo. Consumidor secundário, o peixe. E decompositores, bactérias e fungos. Agora, uma teia alimentar. Uma teia alimentar são várias cadeias alimentares. Diversas cadeias alimentares. Você que está aí do outro lado da tela, vamos fazer várias cadeias alimentares. Várias. Então, vamos começar com a alga. A alga é a base da cadeia alimentar. A alga é a base da cadeia alimentar. De tal maneira que quem vai comer essa alga pode ser um caramujinho de novo, tá? Caramujinho. Um caramujinho. Quem vai comer essa alga também, disputando por esse alimento? Um peixinho de porte menor. Olha lá, esse peixe aqui é chegado na alga. Só que esse peixe, ele não come só alga. Ele também pode comer quem? O caramujinho. O caramujinho. Esse peixe e o caramujo servem de alimento para outro peixe. Que agora eu vou desenhar um porte físico maior. Certo ou não? Super certo. Ok, pessoal. Quantas cadeias alimentares diferentes eu tenho aqui? Sabe quantas cadeias alimentares? Vamos lá. Alga para peixinho. Peixinho para peixão. Uma cadeia alimentar. Alga para caramujo. Aqui, ó. Alga para caramujo. Caramujo para peixão. Segunda cadeia alimentar. Alga para caramujo. Caramujo para peixinho. Peixinho para peixão. Opa, pessoal. 3 cadeias alimentares reunidas aqui. 3 cadeias alimentares. Isso chama como? Teia alimentar. Sabe o que é legal? O legal é a gente analisar este animalzinho aqui, ó. Vem comigo. Este animalzinho, que está aqui no final da minha teia alimentar, ele é um consumidor, concordam? Agora, que tipo de consumidor ele é? Daí depende para saber qual cadeia é, compreende? Já que existem 3 cadeias, vamos ver que consumidor que ele é nas 3 cadeias. Primeiro, tá vendo esse giz aqui? Esse giz é vermelho. Vamos analisar o consumidor que ele é na cadeia vermelha. Então, produtor, peixinho, consumidor primário, peixão, consumidor secundário. Então, na cadeia vermelha, o peixão, ele é o consumidor secundário. Tá vendo esse giz aqui, ó? Giz branco. Qual consumidor é o peixão na cadeia branca? Produtor, caramujo, peixão. Também consumidor o quê? Secundário. Ok? Agora, por favor, pega esse giz aqui comigo. Esse giz aqui é o azul. A azul. E o peixão, ele vai ser que tipo de consumidor no giz azul? Produtor, caramujo, peixinho, peixão. Opa, pera lá. Caramujo é o consumidor primário, peixinho é o consumidor secundário, peixão é o consumidor terciário. Então, C3.
Galera, olha bem para mim. Numa teia alimentar, o mesmo animal, ele pode ser consumidor diferente, estar em níveis diferentes. É por isso que uma teia alimentar, ele é um processo emaranhado de conversa entre os seres. É por isso que se você modificar um animal desta teia alimentar, você influencia nos demais. Exemplo, imaginemos hipoteticamente que houve extinção do peixão por conta do quê? De uma pesca predatória, né? O que é pesca predatória? Aquela que é em exagero, né? Então, o peixão, nós vamos tirar ele daqui. Veja se vocês concordam comigo. Uma vez eliminado o peixão, esse peixão comia este peixinho, certo? Então, a população deste peixinho aumenta. Como eu tenho mais peixinho agora, ele vai comer mais algas e mais caramujo, fazendo a população de alga diminuir e fazendo a população de caramujo também diminuir. Galera, eu eliminei uma espécie da natureza e ela interferiu nos demais. É um efeito em cascata, é a teoria do caos, tudo bem? É por isso que você não pode inserir uma espécie exótica no ambiente. Aqui no Brasil, duas espécies são muito estudadas dos animais e que interferem na teia alimentar. Quais são as mais cobradas? O mexilhão dourado, que invadiu o nosso rio Paraná, provocando a extinção de várias espécies, inclusive prejuízo para Itaipu binacional. Temos o caramujo africano, o caracol africano, galera, caracol. Temos o caracol africano, que foi introduzido como uma opção para substituir o escargot, e esse caracol africano acabou se espalhando pela Mata Atlântica e várias florestas do Brasil, provocando a possível extinção da espécie de caracol normal, nativa do Brasil. Então você não pode inserir uma espécie numa região que você modifica toda a teia alimentar. Valeu, galera? Vamos agora para as pirâmides ecológicas, ok? Nós estamos já na última parte, né? Pirâmides ecológicas. 3. Então seria número 3 aqui, né? 3. Pirâmides ecológicas. Pirâmides ecológicas. Pessoal, são 3 tipos de pirâmides ecológicas, beleza? A de energia, a de número e a de biomassa. Muito bem. Todas essas pirâmides, todas elas, sem exceção, terão algum representante assim, ó. Base larga, base da pirâmide larga. Quem que é a base da pirâmide? São os produtores. Quem são os produtores? Aqueles que são capazes de fabricarem o seu próprio alimento. São autótrofos. Então, P de produtores, ok? Base larga e ápice cada vez mais estreito. Ápice cada vez mais estreito. Então aqui é o consumidor o quê? Primário. Consumidor primário. Consumidor primário. Aqui, ó, consumidor secundário. Consumidor o quê? Secundário. E assim vai. Fechou? Beleza. Uma pergunta que é importante para o seu Enem. Existem pirâmides ecológicas que podem ser invertidas? Existem. Apenas uma dessas jamais será invertida, a de energia. Você não vai fazer base estreita e ápice largo na de energia, mas você pode fazer na de número. Sim, na de número. Ápice estreito e ápice, base estreita e ápice mais larga. Assim, ó, que tal? Uma pirâmide invertida.
como eu disse a vocês, a pirâmide de número, ela não pode ser invertida. Porém, a pirâmide de energia, desculpa, vamos corrigir. A pirâmide de energia, ela não pode ser invertida. A pirâmide de número pode. E a pirâmide de biomassa? Galera, a pirâmide de biomassa tem apenas uma opção para ser invertida. Então, é a exceção da exceção da exceção. A pirâmide da biomassa tem a ver com plâncton, fitoplâncton. Claro, temporariamente, no ambiente aquático. Base estreita, quer dizer, base estreita, e ápice mais larga. Já explico rapidamente isso aqui para vocês. Vamos começar com a pirâmide de energia. Pessoal, a de energia não pode ser invertida, beleza? Não pode. Então nós vamos pegar aqui, ó. Produtor, fechou ou não? Fechou. Consumidor primário, consumidor secundário. Ok? Quem come o produtor? Consumidor primário. Quem come o consumidor primário? O consumidor secundário. Muito fácil. Gostaria que vocês realmente se concentrassem na minha explicação. Imagine que o produtor recebeu 1000 calorias de energia solar. Essas 1000 calorias, ela chega no produtor de tal maneira que ela usa uma parcela para produzir o seu próprio alimento e gasta outra parcela para sobreviver. Então ela estoca uma parcela e o restante ela gastou. Logo, a quantidade de energia que vai passar para cá é uma quantidade de energia o quê? Menor. Pois é, o produtor recebeu 1000, gastou uma parcela, sobrou menos energia para o produtor, que vai para o consumidor primário. Este consumidor primário usa uma parcela dessa energia para a sua sobrevivência. E a outra parcela ele estoca no seu tecido, nas suas células. Logo, o consumidor secundário, que vai comer o consumidor primário, vai conseguir uma quantidade de energia menor ainda. Cada vez que a energia vai passando ao longo dos níveis tróficos, cada vez que a energia vai passando, o teor de energia vai diminuindo. De tal forma que é muito mais interessante você obter a energia de seres como produtores do que propriamente você obter a energia de um consumidor secundário. Qual é a moral da história? Imagina que você comeu 1 quilograma de batata. Vou repetindo, 1 quilograma de batata. E você comeu 1 quilograma de carne de jacaré. Pode ser? Pode ser? 1 quilograma de batata, 1 quilograma de carne de jacaré. Qual tem mais energia? Qual tem mais energia? A batata. A batata tem mais energia do que a carne de jacaré. Bom, na pirâmide de número, olha que interessante. Você tem aqui, ó, 10 milhões de pés de capins sustentando 100 bois, sustentando uma onça pintada. Então, 10 milhões de pés de capins são alimentos para 100 bois. Estou chutando o valor, não importa o valor. Importa que você tem que entender que os 100 bois, que são consumidores primários, eles têm que comer muito pé de capim, muitos pés de capins. Portanto, o número de produtor aqui tem que ser maior. Mais capins, menos bois e menos onça pintada, para que você tenha uma pirâmide de número sustentável. Agora, olha esse caso que cai bastante no Enem, ó. Uma árvore, uma única árvore, suporta, por exemplo, ali, ó, suporta mais cupins, 1000 cupins nessa árvore, 1000 cupins nessa árvore, e esses cupins têm bactérias ou protozoários. Então, imagina que é 50.000 protozoários no cupim. Fechou. Uma árvore comporta 1000 cupins, comporta 50.000 protozoários. Mas, Toyd, é esse valor mesmo que você passou? Você estudou para isso? Galera, o valor pouco importa. Importante você entender que uma árvore, com certeza absoluta, comporta mais do que um cupim, certo ou não? É óbvio. Então, uma árvore, olha aqui meu dedo, uma árvore, muito mais cupins. Logo, a base é menor e o ápice cada vez mais estreito. Na pirâmide de biomassa, muito bem, biomassa. Lembra da história dos 100 bois? Lá, sim, 100 bois. Para eles terem toda aquela massa adquirida,
eles têm que ingerir uma quantidade de capins em massa muito maior. Vamos dar um exemplo bem normal? Qual é a sua massa? Você, menina, talvez respondeu 60 kg, 55 kg. Você, menino, respondeu, de repente, 70, 80, 90 kg. A sua massa, vamos pegar um menino aí de 80 kg. Você ingeriu ao longo da sua vida 80 kg de comida? Muito mais. Para formar a sua massa de 80 kg, você ingeriu uma quantidade bem maior. Logo, eu preciso ter muito mais massa em capins para fornecer a massa dos 100 bois. E eu preciso ter muito mais bois disponível para fornecer a massa de uma onça pintada. Quando que a pirâmide de biomassa vai ser invertida? Quando a população de fitoplâncton, quem são os fitoplânctons? Quem são? Os fitoplânctons, eles são seres que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. São as microalgas. Quando a população de fitoplâncton cair e a população de zooplâncton não sofre alteração naquele momento. Não sofre alteração temporária. Essa é a população do zooplâncton. Quando que a população das microalgas ou do fitoplâncton vai cair? Quando que acontece isso? Quando diminui a população das microalgas, pessoal? Quando tem ausência de luz por muito tempo. Então, fechou o tempo, né? Faz 2, 3, 4, 5 dias que chove. 5 dias de chuva? 5 dias de céu nublado? 5 dias sem luz solar? A população de fitoplâncton vai cair e a sua biomassa também. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula de ecologia. Um grande beijo, um grande abraço para vocês, galera. Estou aqui na Sala do Saber, muito feliz por estar compartilhando conhecimento nesse intensivão para o Enem. Tchau, galera!